E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Joinha? Vamos lá para nossa segunda parte da unidade 1 da disciplina de interface homem-máquina. A gente está entendendo como é que as interfaces chegaram até aqui, né? Como é que foi a evolução das interfaces. Vimos os principais problemas em relação a se pensar a interface, né? Como é que o engenheiro pensa a interface, como é que o designer pensa a interface. E a ideia agora é entender a evolução das interfaces até o nosso momento atual. Vamos falar de tipos de interações que existem e de geração das interfaces. De todas as gerações atuais das interfaces. Ok? Bom, de maneira bem simplificada, você tem esses quatro setores, ou essas quatro regiões básicas que uma interface pode interagir com a gente, do ponto de vista de sistemas. Você tem Command Line Interfaces, que é interfaces baseadas em linha de comando. Ela tem vantagens e desvantagens, assim como todas as outras. Ela é bastante leve, mas ela tem um problema de ser estática, então ela é difícil de ser manipulada. Enfim, você tem uma série de limitações quanto à percepção dela como conforto de uso, por exemplo. Depois da Command Line Interface, você tem o Graphical User Interface, que é o GUI, que é você ter uma interface gráfica de maneira mais fluida, e mais fácil de usar. Ela é responsiva, ela é indireta, ela permite que você explore a interface, você pode ir minerando a interface, ir entrando nas partes da interface para poder entender o que ela faz, e ela consegue te devolver informações visuais interessantes nesse sentido. Natural User Interface é quando você tem uma interface de uso natural. Por exemplo, quando você fala com o seu celular e ele anota um recado para você. Então, aquela interface, o software que entende a sua voz e converte a sua voz para texto é uma interface. Hoje em dia você tem, por exemplo, sistemas, como já comentamos na aula anterior, o Xbox, por exemplo, você fala com o Xbox, você fala, ok, Xbox. E ele se dá atenção para você e você dá comandos de voz para ele e ele vai te entendendo. Você pode, por exemplo, usar sistemas que você anota com textos cursivos, com letra cursiva normal, natural, e ele converte aquele texto para caracteres lógicos, ele converte a sua escrita para texto, e por aí vai. Você tem uma interface nesse sentido. Organic User Interface é quando você tem um passo a mais da interface natural de uso. Você tem uma interface orgânica, então você tem, por exemplo, interações com o seu corpo, você tem, por exemplo, um sensoriamento um pouco mais, não digo preciso, mas um pouco mais intenso quanto ao comportamento orgânico das coisas. Basicamente, se fala de sensoriamento, quando a gente fala de Organic User Interface. E principalmente, ela é antecipatória. Então, muitas vezes a interface consegue perceber coisas antes de você ter consciência dela. Então, você tem, por exemplo, assim, algumas interfaces que conseguem detectar, por exemplo, vamos pensar numa máquina de detecção de mentira, que olha a sua íris e percebe a variação da sua íris e, a partir daí, ela reage de acordo com a programação dela. Então, esse mecanismo entre o sensor de imagem e a sua resposta orgânica é o que a gente chama de interface orgânica. Ok? Bom, primeira geração das interfaces de computadores. Interface de linha de comando. Esse aqui é um FreeBSD rodando no QEMU, mas é uma interface toda feita em caractere, basicamente em ASCII.
Então, bastante limitada, mas dava até de brincar com alguns desenhinhos, né? Mas é bastante limitado de qualquer maneira. Essa interface ainda é muito usada. Você tem toda a parte dos servidores, por exemplo, ainda é baseado em linha de comando. Principalmente porque nesse ambiente, para aquele tipo de usuário, para aquela finalidade, é desnecessário você gastar memória, processamento, trabalho de produção de interface, de design com aquele recurso. Então você não quer usar interface, porque não vai ter um monitor lá ligado para o cara ver o dia todo. Enfim, e resolve muito bem o problema. Tanto é que versões atuais do Windows Server, por exemplo, você consegue usar ele, salvo engano, com 100% interface. Você não precisa de ter mais... 100% com interface com CLI, né, com Command Line Interface, sem precisar necessariamente ter um servidor gráfico entregando imagens para o seu hardware, né. Depois disso, evoluiu um pouquinho, ainda bem pouquinho, né. A segunda geração já possuíam janelas, você tinha uma sobreposição e um modelo de deixar em containers os elementos gráficos, mas ainda era bastante limitado, né. Aqui, por exemplo, era o Edit, né, do DOS, aqui no caso o FreeDOS, mas era a versão do Edit. Você conseguia até usar o mouse, mas ainda era bastante arcaico, ainda era complicado, né. Porém, essa janela, essa interface já te dava alguns recursos de você conseguir sobrepor elementos, né, você criar dinâmicas mais elaboradas e mais agradáveis e mais produtivas para o usuário reconhecer como facilidades de uso. Bom, a terceira geração, aí sim foi um passo grande adiante. Quem inventou a interface gráfica foi a Xerox, né? Vocês podem ver no filme que chama Pirates of Silicon Valley, ou Piratas do Vale do Silício. Um filminho bem sessão da tarde, bem bacaninha, mas vale a pena ver com foco técnico. Que é a história da Microsoft e da Apple no início dos anos 70, mais ou menos, né? No final dos anos 70, na verdade. Vocês vão ver que tanto a Microsoft quanto a Apple brigavam para poder conseguir comprar a interface da Xerox. A Apple conseguiu comprar a interface na época, né? Tanto a interface gráfica quanto o mouse, né? Mas, e basicamente era o quê? Era transformar elementos visuais, gráficos na tela do computador e fazer esses mesmos elementos se parecerem com os elementos gráficos de papel que eu já estava acostumado. Tem um vídeo bem bacana, o material de vocês tem um vídeo bem legal de uma explicação técnica de como é que funcionava a interface gráfica da Xerox na época, chamava Star, né? É bem divertido de ver, interessante. Para quem curte interface, vocês vão ver que muitos dos elementos que a gente usa até hoje já estavam presentes lá. Ok? A quarta geração é a nossa, é o que a gente está acostumado, é atual agora. Isso aqui é um Ubuntu usando Unity, né? São os elementos que a gente tem o costume de ver atualmente nos computadores. Essa mesma evolução, ela não aconteceu nessa dinâmica para outros dispositivos, como, por exemplo, celulares, por exemplo, né? Os smartphones, na verdade, chegaram já com interface gráfica, né? De quarta geração. Alguns poucos telefones celulares chegavam a usar elementos de texto, né? Só o CLI, mas não era bem o CLI, era uma interface bastante limitada, né? Mas ainda assim não eram smartphones, né? Então, assim, a trajetória não é a mesma para todos os dispositivos. Claro que tem, assim, né, a variação de interface de quarta geração. Você tem variações como o Windows 10, Ubuntu com o GNOME ou com o Unity, todos os dispositivos da Apple, por exemplo, né, com o macOS, com todas as variações, né, com Android, Firefox OS, Android TV, Apple TV, enfim, todos esses caras vão usar interfaces com algumas variações, né, mas basicamente tem esses mesmos elementos. Ok?
Bom, o que está chegando por aí? Já comentei na aula anterior com vocês do HoloLens. Esse é o HoloLens. É um óculos da Microsoft, né, que já dá para ser comprado. Ele ainda custa caro, custa em torno de $2.500, $3.000, mas é possível, né, já é possível. Eu já tive a oportunidade de usar um HoloLens e de usar um Google Glass. É uma percepção muito diferente, assim, sabe? A gente vê o mundo de uma forma... a gente acha que não é possível fazer o que eles fazem, e eles fazem. Né? O HoloLens, por exemplo, você consegue, quando você coloca ele, imagina você na sua sala, e pelo HoloLens você pinça virtualmente, você pinça uma janela do seu Windows 10 normal, e você coloca ela na parede da sua sala. E ela fica lá. Quando você muda a cabeça de posição, ela fica naquela posição da parede. Então imagina, você coloca o seu chat do Facebook na parede da sua sala enquanto você está assistindo um filme. Quando alguém fala com você, você olha para a parede e está lá o chat do Facebook. Isso é a interface do HoloLens, por exemplo, né? Que é quando você tem interface de uma maneira muito mais integrada ao seu dia a dia. Uma outra variação isso aqui, por exemplo, é uma pessoa usando o HoloLens com uma aplicação de anatomia, por exemplo, né? E é possível, por exemplo, 3, 4 pessoas na mesma sala usarem o HoloLens ao mesmo tempo, e enquanto uma manipula o elemento 3D no HoloLens dela, as outras também veem a mesma manipulação. E você consegue... Tem alguns aplicativos no HoloLens que você consegue ver aonde que a pessoa está vendo. Imagina assim, eu consigo ver aonde o meu colega para onde o meu colega está olhando e mostrar para ele no meu HoloLens e ele vê que eu estou mostrando para ele. Então é um ambiente de interface muito diferente do que a gente está acostumado e a gente tem que ficar atento a isso, né? É muito bacana de usar o HoloLens. Tem um vídeo do HoloLens, de uma demonstração da Microsoft usando o HoloLens para jogar Minecraft. É muito louco, assim, é muito legal. Sabe? É um ambiente, não é só para games, é um ambiente que dá para você usar no seu dia a dia mesmo. Mas está caro ainda, vai ficar mais barato, mas vai demorar um pouco. Bom, Google Glass. O Google Glass fez um alvoroço danado há um tempo atrás, depois saiu de mercado, agora ele voltou, pouco tempo atrás ele voltou como uma ferramenta corporativa, então você consegue comprar o Google Glass para aplicações enterprise, né, para aplicações na indústria. Também tive a oportunidade de usar o Google Glass já e ele é muito bacana, porque ele é muito levinho, muito simples de usar, ele não tem nenhuma complicação, ele não é grandão igual o HoloLens, tem uma qualidade muito inferior, né, mas ele resolve bem o problema. Né? Do lado dele tem um touch, que você manipula os menus. O som dele é por vibração no osso do ouvido, né? Então no osso da base do crânio ele vibra e você consegue escutar por isso, né? Então ele é bem confortável, assim, sabe? Basicamente ele projeta numa superfície transparente imagens que você sobrepõe ao seu olhar. Então você consegue ver através dele, mas com a sobreposição daquela imagem. E uma vantagem e uma desvantagem dele, ao mesmo tempo, é que todo o processamento dele é feito no smartphone. Então ele se conecta, ele faz um pareamento com o seu smartphone no seu bolso, então todo o processamento é feito lá. Só a exibição da imagem que é feito nele. Já o HoloLens, ele é autônomo, então toda a dinâmica de processamento de imagem, toda a complexidade de se fazer o que ele faz é feito nele. Então ele gasta mais bateria, ele é mais pesado, ele é maior, mais caro, então tem um monte de variações. Ok? É isso que vem por aí. Fiquem atentos a essas mudanças aí. Certinho? Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.